Olá, vamos mergulhar hoje numa questão assim bem central. A relação entre Yeshua, né, conhecido por muitos como Jesus, e a Torá, a lei judaica. Muita gente tem aquela ideia de que ele veio para anular a lei, não é? Sim, essa é uma visão bem comum, mas a nossa análise hoje, ela se baseia especificamente numa perspectiva diferente, encontrada lá no texto 2.4 Yeshua e a Torá. E esse material argumenta justamente o oposto. Começa logo com as palavras do próprio Yeshua, lá em Mateus 5,17. Aquela famosa, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Exato. Não vim abrogar, mas cumprir. Isso. Certo? Cumprir. Essa palavra, o que ela significa exatamente aqui, segundo essa fonte que a gente está vendo? É isso que a gente quer entender melhor hoje. Exato. O texto que a gente está examinando, ele detalha que cumprir, que vem do grego plerô, ou, né, e que traduz termos hebraicos como lehakim ou lekayem, não tem esse sentido de finalizar, sabe, de revogar. A interpretação que o texto propõe é mais de preencher, dar o significado pleno, é viver a Torá na sua máxima integridade. Então, a tese central dessa leitura é que Yeshua não apenas seguiu a Torá, mas ele a viveu de uma forma completa, perfeita, talvez. Quase como se ele fosse a própria lei. Precisamente, essa é a ideia. A fonte o descreve como a Torá encarnada, e para isso usa João 1,14 e o verbo se fez carne, argumentando que verbo, ou davar em hebraico, que é palavra, coisa, é aqui uma alusão à própria Torá. Nessa visão, Yeshua seria então a instrução divina em forma humana. Essa ideia da Torá encarnada é bem forte, né? Mas o que isso implica, sim, na prática, segundo essa análise? Se ele é a Torá viva, isso muda como os mandamentos são vistos? Ou como a gente se relaciona com eles? Olha, a conexão que o material faz é muito interessante. Liga com a profecia de Jeremias 31:33, sabe? Ah, da nova aliança? Isso, onde Deus promete colocar a lei no interior das pessoas, escrevendo no coração. A perspectiva aqui é que Yeshua exemplificou perfeitamente esse cumprimento interno. Ele viveu o cerne da Torá, amar a Deus totalmente, como está lá em Deuteronômio 6,5, e ao próximo como a si mesmo, de Levítico 19:18. Entendi. Ele viveu a essência. Exato. E por isso o texto chega a afirmar uma inseparabilidade. Diz que ignorar a Torá seria ignorar o Messias, e o contrário também. Ambos, nessa leitura, seriam expressões da mesma vontade divina, da mesma santidade. Compreendo a lógica que o texto constrói. E como essa perspectiva interpreta declarações como aquela de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. À primeira vista, parece algo que o coloca, talvez, acima da lei. Pois é, mas o interessante é que a fonte não vê assim. Ela conecta essas palavras diretamente a como a própria Torá e os escritos de sabedoria, tipo Salmos, Provérbios, se descrevem. O Salmo 119, por exemplo, chama a Torá de verdade. O Salmo 1 descreve o caminho de quem medita na lei, né? Sim, o caminho dos justos. E Provérbios 13,14 diz que o ensino do sábio, baseado na Torá, é fonte de vida. Então, a interpretação oferecida ali é que Yeshua estaria se apresentando como a personificação viva desses atributos da Torá, o estilo de vida que ela representa. Entendi. Ele seria o caminho da Torá, a verdade da Torá, a vida que a Torá proporciona, personificados. Exatamente essa a linha de raciocínio do texto. E quanto a eu e o Pai somos um, lá de João 10,30, como isso se encaixa na ideia dele ser a Torá encarnada? A leitura proposta aqui é de unidade de propósito, de vontade. Yeshua feria a expressão perfeita da vontade do Pai. E onde essa vontade divina é revelada de forma mais explícita, segundo o judaísmo? Na Torá. Certo. Assim, viver a Torá perfeitamente, e o texto até menciona Hebreus 4,15 para dizer que ele viveu sem pecado, seria a demonstração máxima dessa unidade com o Pai. A vontade do Pai vivida na prática. Essa linha de argumentação realmente amarra tudo de volta à Torá de uma forma bem,
bem coesa dentro da lógica interna do texto que a gente analisou. É uma perspectiva que centraliza a lei de um jeito diferente do que talvez seja o mais comum de se ouvir. Exatamente, a conclusão central do material que a gente viu é essa. Yeshua não veio antagonizar ou substituir a Torá. Pelo contrário, ele veio encarná-la, ser o modelo vivo de como ela deve ser cumprida em espírito e em verdade. E aí, seguir Yeshua, como diz um João 2,6, né, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, implicaria, nessa visão, viver essa Torá internalizada, essa Torá escrita no coração. Ok. Recapitulando então o argumento da fonte que exploramos hoje. A ideia forte é que Yeshua não aboliu a Torá. Ele a cumpriu ao ser sua personificação perfeita, revelando o coração, o espírito da instrução divina. Isso. O ponto nevrálgico que o texto propõe é essa unidade, que seria indivisível entre Yeshua e a Torá, ambos vistos como manifestações da vontade do caráter de Deus. E fica a provocação para quem nos ouve refletir. Se Yeshua é apresentado nessa leitura como a Torá viva, como é que essa compreensão poderia talvez reconfigurar a maneira como alguém que o segue entende e pratica a própria Torá? Fica aí algo para a gente pensar, para aprofundar.